Olá a todos, chegamos ao final da nossa semana. Hoje é o último dia, sábado, dia 20 de novembro. Quero convidá-los ao Evangelho de hoje. Deus nos dá uma mensagem tão bonita sobre a ressurreição. Lucas capítulo 20, versículos de 27 a 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Nós estamos numa passagem bem interessante. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Queriam ridicularizar então a ressurreição que Jesus defendia. Os fariseus também defendiam a ressurreição. Havia entre os fariseus então aqueles que gostavam da fala de Jesus e aproveitam-se dessa explicação para saudá-lo. Uma trégua, que bom. Mas os saduceus não acreditavam, pensavam que a vida era aqui e terminava com a morte. Jesus vai mostrar que não é assim, que Deus criou a vida para seguir em frente, para uma plenitude que se dará na ressurreição. Deus vai ressuscitar aqueles que viveram e apostaram a sua vida na fé em seu Filho Jesus Cristo e que, aderindo a Jesus Cristo, buscaram viver os seus ensinamentos, pautaram a sua existência por essa nova justiça, a justiça que vem da fé. O Deus que salva pela fé, mas uma fé que vai se traduzindo sempre mais em obras de misericórdia, de salvação, de justiça, de adesão ao próprio Deus, em Cristo Jesus. A vida segue sempre em frente, porque o nosso Deus é o Deus da história, o Deus do tempo que segue em frente e que depois da morte nos apresenta agora não mais o tempo, mas a plenitude de tudo, inclusive a plenitude do tempo que é a eternidade, o Deus da eternidade. Nós participaremos dessa plenitude. O existir humano aqui é marcado por limitações. A própria sexualidade é uma parte do existir humano biológico. Depois nós seremos revestidos cada vez mais dessa plenitude que o próprio Deus vai nos conferindo. Participaremos da própria existência com Deus. O que será, nós ainda não sabemos. Há pistas onde o próprio Jesus diz: serão todos como anjos. Então será uma existência nova, nós mesmos, mas de uma maneira nova. Inclusive no corpo, um corpo espiritual nos será dado, vai dizer depois a própria palavra de Deus. Não será tirada a nossa existência, mas transformada, como nos fala um dos prefácios da missa para os fiéis defuntos. Então, uma alegria pensar que a vida vai sempre em frente. Nós não vamos retornar a esse mundo, pois ainda que vivêssemos 1000 vidas aqui, 1000 vezes nós seríamos pecadores
Então seria um retrocesso e acreditar que nós nos purificaríamos a nós mesmos pelo próprio esforço. Isso também seria prescindir da obra de salvação realizada em Cristo. A ressurreição, ela contempla os méritos únicos conquistados para nós por Jesus Cristo na cruz. Salvação, portanto, é obra da graça, do dom de Deus, é generosidade de Deus, é corresponsabilidade nossa, mas é primeiro ação de Deus em nós. E a ressurreição é o acabamento pleno da obra da salvação. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. O existir biológico cessa com a morte. Casamento, reprodução, isso tudo cessa com a morte. Depois é o modo de existir em Deus, que São Paulo vai dizer, os olhos jamais viram, a mente humana jamais foi capaz de imaginar e os ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que o amam. Senhor, nós vos agradecemos porque em Cristo nós seguimos em frente, sabendo que viver é uma luta nesse mundo marcada por alegrias e também sofrimentos, mas que nos aguarda depois o existir pleno na ressurreição. O existir pleno onde o Senhor mesmo será tudo em todos, onde não experimentaremos mais os limites da existência física. Obrigado, Deus, porque tudo isso nos preparastes em Cristo. Que a gente siga em frente, valorizando essa vida como preparação para aquela vida plena que o Senhor nos chama a esperar. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, bom final de semana.